Fala galera, beleza? João Vitor aqui. E bom pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como vocês vão estar fazendo uma integração do WhatsApp com um chatbot com um banco de dados MySQL. Eu vou mostrar o exemplo aqui para vocês e depois a gente aprofunda o tutorial para vocês construírem aí, e fazer o chatbot que vocês quiserem. Então vamos lá, vou dar um exemplo aqui. Eu vou digitar oi e aí se tiver isso dentro do banco de dados, ele vai me retornar olá. Se não tiver, ele vai retornar dizendo que não entendeu minha pergunta. Eu vou digitar aqui bom dia. Ele vai me retornar boa noite. E se eu digitar aqui certo, ele vai me retornar com errado. E se eu colocar deixa eu ver aqui, é ok, será? Sim. Se eu colocar sim, me retorna não. Se eu colocar qualquer coisa, ele vai me retornar que não entendeu a minha pergunta, tá? Então, é esse chatbot que a gente vai estar construindo hoje. Então, fica aí que a gente vai aprofundar o nosso tutorial agora. Bom, pessoal, vamos lá. Para construir esse chatbot em MySQL, a gente vai precisar de algumas ferramentas, E eu vou mostrar para vocês quais são elas aqui. Vocês vão baixar esse código, Ele vai estar aí na descrição do vídeo. Vocês vão clicar, ele vai no link, ele vai te redirecionar lá para o fórum, tá bom? Onde você vai ter que criar uma conta para poder baixar esse script, tá? Essa pastinha aqui. Quando vocês baixarem essa pasta, ele vai vir com alguns arquivos, alguns conteúdos. Um deles é o bot.js, o segundo é o chatbot.sql, o terceiro é uma página em HTML onde você vai conseguir escanear o QR Code através dela, e o package.json e o package.lock.json. Dentro do package.json tem todas as bibliotecas que a gente vai estar utilizando no Node. Lembrando que para rodar esse projeto vocês precisam ter a versão do Node instalado aí, ou pode ser a versão do Node 14 ou a 16, certo? Para poder rodar esse projeto. Vamos utilizar aqui o Champ também como exemplo, para poder a gente usar o banco de dados do MySQL dentro do Champ e o Apache para poder colocar a nossa página index.html dentro dela. Beleza? Feito isso, eu vou utilizar também o IDE Visual Code, o Visual Studio Code, para poder manipular os códigos e mostrar para vocês também. E vou usar também justamente porque o Visual Studio Code ele tem um terminal dentro dele onde consigo digitar comandos para rodar o projeto, o bot, enfim. Então vamos lá. Supondo que você já tem um Champ baixado e instalado na sua máquina, supondo que você já baixou esse projeto aqui lá no fórum, vamos seguir aqui com o nosso tutorial. Eu vou startar aqui no Champ o Apache e o MySQL. Quando eu fizer isso, eu vou clicar aqui no MySQL, tem um botão chamado Admin. Eu vou clicar, ele vai abrir no meu navegador o PHPMyAdmin, onde a gente consegue manipular o banco de dados, todos os bancos de dados que a gente tem dentro dele. Vamos clicar em base de dados e aqui, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai criar um novo banco de dados. Eu vou dar o nome de chatbot. Depois de fizer isso, eu vou clicar em criar. E agora, pessoal, dentro da pasta que vocês baixaram, tem um chatbot.sql, é um arquivo em SQL onde ele vai, quando você importar para dentro do MySQL, do PHPMyAdmin, desculpa, ele vai criar uma nova tabela chamada chatbot, no caso perguntas, vai criar duas colunas, para a gente, uma de pergunta e outra de resposta, tá? E vai vir umas perguntas e umas respostas de exemplo. Beleza? Vocês vão aqui no PHPMyAdmin, vocês vão clicar em importar, depois vocês vão clicar em escolher arquivo e aqui vocês vão selecionar o chatbot.sql. Feito isso, você pode clicar em importar e pronto. Significa que ele importou com sucesso, Então aqui no chatbot ele criou para a gente uma tabela de respostas e dentro da tabela a gente tem 3 colunas, o ID por padrão, a pergunta e resposta. Então cada pergunta tem sua resposta. Uma sugestão que vocês podem estar fazendo é acrescentar novas colunas aqui como possíveis respostas, E fazer com que o chatbot, quando a pessoa mandar um oi, ele responda de forma aleatória, ou olá, ou tudo bem, ou olá, tudo bem, entendeu? Então você pode fazer isso também, Lógico, aí você teria que mudar a lógica do código, mas funciona também, tá? Então aqui, se a pessoa mandou um oi, ele vai responder olá. Perguntou bom dia, você responde boa noite. Sim, aí responde como não, e certo, ele responde como errado, Então aqui a gente tem essas mensagens padrões, Essas perguntas e resposta padrão. Feito isso, agora você vai vir aqui na pasta do projeto, você vai pegar o index.html, vai copiar. Feito isso, vai no Champ. Aqui no Champ, onde tem Explorer,
Você vai clicar, ele vai abrir essa quantidade de pastas e você vai entrar dentro de htdocs. A pasta htdocs, tudo que você jogar dentro dela vai ficar disponível no seu localhost para você conseguir acessar, né, via web. Então vou colocar aqui, e aqui no champ, se eu clicar em admin, ele vai redirecionar para a página HTML que eu acabei de colocar lá, mas ele não vai trazer nenhum QR Code porque a gente não startou o nosso bot. Agora aqui na nossa pasta, a gente vai clicar com o botão direito em cima, pelo menos eu tenho um Visual Code, a opção de abrir projeto, né, a pasta com o Visual Code ele já aparece aqui. Tá? Então eu vou abrir o meu projeto dentro do Visual Code. E aqui, pessoal, a gente vai fazer algumas coisas, tá bom? Aqui no console a gente vai instalar, né, dar um npm install para instalar todas as bibliotecas que tem dentro do nosso package.json. Então vou dar um npm install. Ele vai fazer toda a instalação aí das bibliotecas que a gente precisa utilizar para o nosso projeto funcionar. Pronto, fez o download de todas as bibliotecas. Agora a gente vai abrir o nosso projeto, né, dentro de bot.js, tá bom? E aqui, pessoal, é o seguinte, aqui em cima a gente importa, né, todas as bibliotecas que a gente vai utilizar, tá bom? Inclusive o const MySQL está definível uma constante MySQL e ela puxa a biblioteca do MySQL. Um pouco mais abaixo, a gente tem as configurações do banco de dados, né? Então você define o localhost, o usuário e senha e o nome do banco de dados que está as perguntas e respostas, né? Feito isso, ele vai criar a conexão com o banco de dados, tá bom? Depois ele vai fazer a conexão com o banco de dados. Então ele criou uma conexão, agora ele faz essa conexão com o banco de dados. Se der tudo certo, ele vai retornar no console que a conexão foi bem sucedida. Um pouco mais abaixo tem o seguinte, pessoal. A gente tem um client on message, onde vai escutar todas as mensagens que são recebidas, né? No caso, os usuários enviam para a gente, para o nosso bot, e o nosso bot escuta essas mensagens. Então, dei um console log, ele retorna o body, né, o corpo da mensagem que foi enviado. E aqui ele verifica, né, se a mensagem recebida não vem de um grupo e se não é uma mensagem do próprio bot. Caso, se você quiser receber mensagem de grupo, você pode tirar essa verificação aqui, né, e deixar apenas verificando se a mensagem recebida não vem de você mesmo. Se isso aqui é verdadeiro, ele cria uma constante query, onde ele vai selecionar a resposta da tabela respostas quando a pergunta foi igual a, aí ele ponto de interrogação aqui, né, porque ele vai pegar no momento que foi enviado essa pergunta. Ele faz uma conexão, né, juntamente com a query, que é essa query aqui que a gente viu aqui em cima, passando o body, a mensagem, né, que foi enviada pelo usuário, e aqui ele tem o erro e o resultado. Se deu erro, ele vai retornar deu erro dentro do console, né? Se não, ele verifica se o resultado, o retorno do banco de dados é maior que zero, ou seja, existe um retorno, né? Existe uma resposta para aquela pergunta, e ele define na constante resposta o resultado daquele retorno, daquela consulta no banco de dados, que no caso é a resposta que ele tem que passar para o cliente, né, para o usuário. E aí ele pega e envia usando o client.sendMessage para o contato que enviou a pergunta e ele envia a resposta. Se não, ele envia para o cliente, né, para o contato, ele não entendeu a pergunta. Mas se ele não encontrar uma resposta, ele retorna que não encontrou, que não entendeu a pergunta, beleza? Então, basicamente aqui é esse nosso código, é bem simples de entender. Quando a gente explica, né, assim, linha a linha, fica mais fácil de entender. Então é isso, pessoal. Agora vamos rodar nosso código, né? E para rodar nosso código, a gente precisa fazer o seguinte. Aqui no terminal, a gente precisa dar um node.bot.js. Você vai dar um enter, ele vai rodar o nosso bot, ele está rodando na porta 3333 e ele já retornou aqui que a conexão foi bem sucedida com o banco de dados. E me retornou o QR Code no console também. Mas a gente vai ler o QR Code aqui na nossa página HTML. Então vamos aguardar o QR Code aparecer aqui. E quando aparecer a gente vai ler e conectar o nosso WhatsApp, tá bom? Pronto, o QR Code apareceu. Agora é só a gente escanear. Quando a gente escanear ele vai retornar para a gente que está conectado o dispositivo, né? Beleza. Agora a gente pode testar se o nosso chatbot está funcionando perfeitamente, né? Então vamos lá no WhatsApp e vamos mandar aqui a mensagem oi. Ele vai retornar olá, bom dia, né, com D maiúsculo. Ele vai retornar boa noite, certo. Ele vai retornar errado, beleza, tudo certo. E vamos retornar aqui como sim, ele vai retornar não, certo, beleza. Qualquer coisa, ou sei lá, qualquer mensagem ele não vai entender e vai retornar essa mensagem, beleza. Agora aqui no nosso banco de dados, vamos inserir aqui mais, sei lá, uma pergunta, né, teste. Então vamos colocar aqui, curso, eu vou colocar aqui, né, uma mensagem. Pronto, criei uma pergunta aqui, né? E ele vai me dar uma resposta se a pessoa digitar curso, né? Então aqui eu vou colocar curso, ele vai me retornar que o curso Chatbot Master é excelente, tem muito conteúdo bacana para criar chatbots e automações com WhatsApp para sua empresa ou para revender. Isso de fato é verdade, tá, pessoal? Esse tutorial aqui é mais para trazer para vocês aprender a criar um chatbot com MySQL.
né, de perguntas e respostas, mas dentro do curso abrange muito mais conteúdo, né, para você aprender a criar chatbots como esse, mais complexos, mas também eu ensino desde passo a passo, o comecinho para você mexer com o código, para você entender como funciona. Toda videoaula eu explico como o código funciona para você conseguir mexer e implementar novas funções, né? Além disso, o curso ele também abrange outros conteúdos como BotPress, como o Typebot, como a Ticket, né? Então todos os conteúdos sobre a API do WhatsApp você vai encontrar lá, muito bom, muito bacana. Então é isso, pessoal. Se você quer ter mais envolvimento com a API do WhatsApp, se você quer conhecer e aprender a mexer com várias, né, soluções para o WhatsApp, você pode entrar dentro do curso, o link está na descrição do vídeo. Então é isso, até breve, até o próximo vídeo e tchau!